Vamos então para o momento da palavra aqui. Quero dividir com você um pensamento, uma mensagem também que eu acredito que vai fortalecer a sua fé. O título da nossa mensagem é Seja Você o Primeiro. E aí? Tem gente que já imagina um monte de coisa. Eu que vou ser o primeiro a vencer, o primeiro a isso, o primeiro colocado. Na verdade, não é sobre isso que eu quero falar. Poderíamos falar, talvez falaremos em uma outra oportunidade, mas o que eu quero é que você seja o primeiro a assumir a responsabilidade de levar a salvação para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Eu peço que a sua atenção agora se volte para essa palavra. Ela está no livro de Atos, capítulo 16, no versículo de número 13. Olha o que diz esse texto aqui. Atos, capítulo 16, versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha só que interessante o texto. Esse texto aqui, ele é completo, recheado de ensinamentos e de instruções para nós. Por quê? Primeiro que essa mulher aqui é uma vencedora, né? Por inúmeros aspectos. Pelo aspecto social da época, onde as mulheres não tinham, né, aquela liberdade, aquele espaço, e ela já lutava para ter o seu pão de cada dia. Não sei como era a vida do esposo, se ele trabalhava ou não, talvez sim. Ela trazia o complemento de renda familiar e ela lutava contra todo tipo de negatividade ao lado dela. O texto diz que ela vinha buscando ao Senhor, né? Ela já vinha buscando a Deus. Ela já estava servindo ao Senhor. Só que ela precisava de algo. O que era esse algo? Ela precisava do entendimento aberto. Deixa eu ver aqui o versículo que fala isso. Ele diz aqui no versículo de número 14, né? No versículo 14 diz que ela nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja que o texto está escrito na terceira pessoa. O Lucas é o narrador da história, né? Ele está contando o que o Paulo e ele faziam naquela viagem missionária. E olha o bonito dessa viagem missionária. Ele alcança o coração de uma mulher. Ele alcança o coração de uma senhora do lar. E essa senhora do lar, ela toma a peito a missão de levar a salvação para dentro da casa dela. Tanto é que no versículo seguinte, que acho que é o versículo 15, ela foi batizada e ela e a sua casa. Então veja que ela foi a primeira. Por isso que o tema hoje é Seja Você o Primeiro. Por que você precisa ser o primeiro? Porque se você não tomar partido, se você não tomar uma posição, talvez ninguém o fará. Talvez, vamos pegar aqui no caso das mulheres principalmente, né? Talvez seu marido não terá essa disposição. Talvez ele não terá esse espírito valente e guerreiro. Talvez o senhor também, né, no caso, espera da sua esposa que ela busque, que ela ore, que ela interceda, mas Deus está chamando você. Deus está lhe chamando. Talvez está chamando você, jovem, que me assiste, que o pai e a mãe ainda não são convertidos. É uma coisa que é muito recorrente nos atendimentos que eu faço, quando uma única pessoa só é a salva da família, é a pessoa se queixar e dizer: mas só eu busco a Deus, só eu sirvo a Deus. Isso não deveria ser motivo de lamentação ou de murmuração. Na verdade, deveria ser motivo até de agradecer a Deus, que nem hoje o tema do Ministério Infantil foi esse, né? Agradecer.
Você já agradeceu a Deus por ter te feito coluna do lar, coluna da sua família? Talvez você reclama e diga, poxa, por que meu pai, minha mãe, meu marido não busca a Deus? Por que minha esposa não busca a Deus? Você já parou para pensar que talvez a porta de salvação pela qual o Senhor quer entrar é você? Isso, o Senhor quer entrar na sua casa através do seu testemunho, da sua libertação, da sua mudança de vida. Pare de jogar responsabilidade para outros, sendo que Deus te deu essa missão, sendo que Deus colocou em suas mãos esta habilidade. Eu amo o texto lá de 1 Coríntios 10, 13, que diz, nenhuma tentação vem sobre vós, senão humana. E antes com a tentação, Deus também dará o escape. Olha que interessante, ninguém recebe um fardo, ninguém recebe uma obrigação que anteriormente não tenha passado pela análise do Senhor Deus, que anteriormente não tenha passado pela peneira do Senhor Deus. Ele sabe o que você pode ou não suportar. Ó o texto aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz assim, ó, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, essa missão, essa batalha que Deus lhe permitiu você vivenciar, não é para a sua destruição, não é para a sua humilhação, não, bem pelo contrário, é para até o seu engrandecimento. Porque veja as pessoas que fizeram história. Essas pessoas ousaram, né? Essas pessoas, elas foram buscar a Deus, que nem o pai da aviação, Santos Dumont, né? O pessoal fala que foi 2 irmãos americanos, mas não foi não. Foi aqui no Brasil que a aviação começou. Olha só, esse homem ousou ir contra o que todo mundo dizia que era impossível voar, mas ele via os pássaros, ele via ali as aves, e ele falou, mas se esses bichinhos conseguem, por que a gente não pode? E lógico, teve seus tropeços, teve suas quedas, teve seus acidentes, mas hoje nós estamos aqui centenas de anos pós Santos Dumont comentando sobre um feito dele. Talvez você já viajou em um avião que foi inspirado na obra de Santos Dumont. Então, quando uma pessoa toma a peito a responsabilidade, ela chama para si aquela autoridade, ela pode marcar, ela pode fazer um legado. Exemplo, na minha casa ninguém serviu a Deus, só estou dando exemplo, na minha casa não é assim não, é diferente, né? Mas ninguém serviu a Deus, eu sou o primeiro. Você começou ali, ó, um marco. Daqui, sei lá, 50, 60, 70, talvez 100, 200 anos, se Deus nos permitir ainda, né, ter a terra ainda desse jeito, vamos falar não, porque fulano aceitou Jesus em 2020. E desde então começou o ciclo e todos da nossa casa começaram a servir a Cristo, a ser de Deus, a servir o Senhor Deus. Eu lia um livro, não vou falar sobre o livro agora, mas o escritor conta que aos 18 anos de idade, ele em toda a geração da família foi o primeiro a ter contato com Jesus. E desde então, agora, seus netos, seus filhos e ele, sua esposa, estão servindo a Deus. Olha que bonito. Se esse homem não toma essa decisão aqueles anos atrás, ele não teria deixado esse lindo legado para a sua família. Essa mulher chamada Lídia, a Bíblia coloca o nome dela, ela deixou um legado, porque ela conseguiu levar para dentro da casa dele, olha o bonito, ela conseguiu levar a salvação, porque diz que ela foi batizada e a sua casa após ela. Veja, não aconteceu antes dela, mas após ela acabou acontecendo. Tem gente que fica orando, pedindo, Deus, faz tal coisa, mas antes da obra ser feita em você, não tem como ser feita em ninguém. Exemplo, você está com problema no casamento, está com dificuldade no casamento, independente do seu sexo, se é homem ou se é mulher, está com problema no casamento, pare de focar na pessoa do seu cônjuge. Foque um pouco em você. O que você pode melhorar para que esse casamento melhore? Você está com problema com seus filhos, filhas? Talvez você diga, eu não ensinei essas coisas para os meus filhos. Mas, de fato, coisa ruim ninguém precisa ensinar. As pessoas aprendem sozinhas. Mas comece a dar o bom exemplo.
Comece a dar o bom e belo testemunho. E você verá que você e a sua casa também servirão a Deus. Eu ainda não vi num lar onde há pais piedosos, filhos piedosos, que os outros não sejam contagiados. Sinceramente eu digo isso. Aonde houveram cristãos genuínos e verdadeiros, pessoas de verdade convertidas, a descendência, os que estão próximos se converteram. Genros, noras, cunhados, cunhadas, padrastos, madrastas, enteados, todos foram envolvidos pelaquela unção, porque a Bíblia diz, e é lindo isso, a unção despedaça o jugo. Seja você o primeiro a começar a orar, a buscar. Pastor, já faz tempo que eu faço isso. Talvez você não pegou firme. Talvez tem coisa que você faz vista grossa ainda da palavra de Deus. Exemplo, álcool, você ainda faz vista grossa, você ainda bebe álcool e quer que as pessoas sejam de Deus na sua casa. Quem sabe a mentira, você ainda faz vista grossa com a mentira e quer que as pessoas da sua casa sigam a verdade. Não, isso é hipocrisia. Isso é mentira. E isso não tem como Deus abençoar. Mas Deus é o Deus que abençoa a verdade. Ande na verdade e Deus honrará a sua casa, a sua família. Seja você como Lídia. Lídia foi a primeira. Olha o que diz no versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha o que o Lucas ele registra. Que eles então se sentiram constrangidos a ficar naquela casa, porque aquela casa era uma casa de pessoas de Deus. Olha só, as pessoas que estão à sua volta, elas vão notar, elas vão perceber que dentro do seu lar, dentro da sua casa, há um diferencial, há a presença de Deus. Amém?